Olá! Hoje a gente teve nosso 7º encontro esse ano de GI Next, nosso curso continuado de tumores do aparelho digestivo, e o tema de hoje foi carcinoma hepatocelular. Diogo, nosso parceiro desde sempre, e hoje com a visita do Mauro, aqui representando muito bem a OncoClinics. Aproveitando e abordando alguns dos temas, Diogo, como que está sendo a incorporação ou não da imunoterapia em fases mais precoces do tratamento de CHC loco-regional? Exato, né? O que a gente tem hoje em dia para doença avançada, que é o BCLCC, a gente começa a ter vários estudos para doenças mais iniciais. Para os BCLC-As, que são os pacientes que são ou ablados ou operados, a gente tinha dados de imunoterapia adjuvante, dando algum ganho de PFS sem mudar a sobrevida global. A gente teve agora na ESMO o primeiro dado de imuno neoadjuvante, com taxa de resposta muito alta, só com um mês de imunoterapia, e ganho de sobrevida global em seguida. A gente começa a ter vários trabalhos de tratamento local mais imunoterapia. Então, TACE mais imunoterapia. A gente tem dados de TACE mais Durvalumab, TACE mais Pembrolizumab e TACE mais Atezo-Bev. E todos mostram mais resposta, mais PFS, mas ainda sem ganho de sobrevida global. Então, o que a gente discute muito é que a gente vai usar essa estratégia, a gente precisa de mais resposta. Né? E daí entra a discussão da conversão. O paciente que eu quero converter para uma cirurgia, converter para um transplante, talvez seja o paciente que eu vou combinar as duas coisas. Mauro, para a doença mais avançada, hoje no Ocidente, a gente tem 3 grandes estratégias de doublet de imunoterapia. Tem alguma forma para selecionar entre elas ou não necessariamente? A gente não tem como selecionar baseado em evidência prospectiva, porque não tem nenhum estudo comparador. A gente vai ter que se adequar mesmo ao que o novo BCLC versão 2025 sugere, que é usar aquele QS, né? Então vai avaliar a complexidade que envolve acesso, preferência do prescritor, as incertezas que a gente tem envolvido a escolha, a questão de emoção, que é o E do QS mesmo, e esqueci o outro. Enfim, QS, complexidade, incerteza, subjetividade e emoção. Então, quando que a BCLC 2025 ele sugere usar esses critérios na tomada de decisão? Justamente quando a gente não tem uma clareza em dados de estudo clínicos, podendo comparar. Apesar de ter grandes 3 esquemas dando sobrevida global, eu não sei como escolher entre eles exatamente só olhando esses estudos. Então eu vou ter que ver o perfil de toxicidade dos pacientes, quais são os desfechos oncológicos secundários, como taxa de resposta que eu preciso naquele caso, a sobrevida de progressão e toxicidade e acesso principalmente. O BCLC versão 2025 também traz, além desse QS Framework, ele só reforça a importância do papel prognóstico, do volume de doença e da função hepática, que é preponderante mesmo, além de analisar os novos estudos de fase 3, reforçando a importância da imunoterapia, combinada em combo com imuno ou com antiangiogênico, e trazendo mais clareza no BCLC-B, dando um corte para o número de 3 lesões. Mas na escolha mesmo entre primeira linha, a gente não tem um biomarcador, vamos ter que olhar algumas informações meio que secundárias. Diogo, agora que a gente tem melhores tratamentos sistêmicos, a tendência é iniciar tratamento sistêmico de uma forma mais precoce e insistir menos em repetições de tratamentos locais. Então, os pacientes já está acontecendo estarem sendo submetidos a menos quimioembolizações, por exemplo. Isso é um dado real, um dado global. Na ESMO agora, veio um estudo chinês que eu acho que traz uma pergunta científica muito interessante e intrigante, que é eventualmente poupar o paciente com doença mais inicial da TACE e realizar apenas a imunoterapia, apenas o tratamento sistêmico. Como você vê essa questão do ponto de vista científico e a possível evolução nesse debate? Acho uma pergunta científica muito relevante, porque lembra que nos estudos de imunoterapia, você tinha a população pós-falha de TACE. Você tinha a população BCLC-B que tinha feito uma TACE e por algum motivo decretou-se falha, e você tinha boas respostas de imunoterapia. Esse estudo que foi mostrado foi um estudo que os pacientes eram randomizados para TACEs sequenciais, e aqui até decretar-se que falhou várias TACEs, ou Atezo-Bev, e mostrou que o tempo até a falha de tratamento foi maior no Atezo-Bev. Claro, tem uma questão subjetiva aqui, que
falha de atezolbev era a progressão, falha de TACE era o médico decretar que não dá para fazer mais TACE, né? Mas mostra que o paciente cedo ou tarde tomará imuno e que talvez você antecipar esse imuno permite que você tenha mais benefícios do imuno, que você não perca o paciente por perda de função hepática, por outras complicações e que nunca tome imuno, que é o risco de fazer TACE. Tá? Então, as coisas para a gente pensar e vai em linha com isso que a gente tem visto, que é mais tratamentos sistêmicos e menos tratamentos locais. O que ele não leva em consideração é a anatomia. Um bom radiointervencionista consegue ver a sua tomografia, a sua ressonância e fala, olha, essas são menos lesões, mais hipervasculares, alfa-feto mais baixo, eu vou ter uma ótima resposta à quimioembolização. Né? Versus o oposto, muitas lesões, alfa-feto muito alto, lesões hipovasculares, que eu vou ter menos resposta com a TACE, e as perguntas tudo não respondem. Né? Então acho que ainda vai dar para individualizar, só que mais imunos hoje em dia. E Mauro, uma última questão. Agora a gente considera a imunoterapia de standard of care na primeira linha de tratamento sistêmico. Como que você descreve, vivencia a dificuldade, o challenge de escolher o tratamento pós-imunoterapia nas segundas linhas e subsequentes? Essa é a grande questão que nos angustia no paciente que progride em primeira linha. Realmente, padrão primeira linha e imunoterapia. A gente tem uma carência de dados sobre o que fazer numa segunda linha pós-imunoterapia, porque as drogas que nós temos aprovadas para a segunda linha são após sorafenib. A gente tem agora começando os primeiros trabalhos avaliando opções de tratamento após a atezolizumab, por exemplo. Ainda assim é muito pouco. O que a gente tem de prospectivo é um dado coreano de 50 pacientes somente avaliando lenvatinib após atezolizumab e os desfechos oncológicos que esse estudo mostrou, taxa de resposta de 14%, uma sobrevida de progressão de 5 meses, uma sobrevida global inferior a 10 meses, muito parecido com todos os TKIs que a gente via após sorafenib. Então a gente ainda não tem uma clareza sobre qual que é a melhor opção de segunda linha. Está aberto aí fazer qualquer TKI, conforme já se viu no BSLC anterior, mais uma vez questão de acesso. Muito bem, agradeço muito a participação e até o nosso próximo episódio.